Enquanto Camila estava no banheiro, Nicholas sorrateiramente pegou um frasco de pimenta que estava na cozinha e colocou algumas pitadas no suco de Camila. Quando voltou, Camila pegou o copo de suco e deu um gole. Imediatamente, lágrimas começaram a escorrer de seus olhos enquanto ela lutava para controlar a ardência em sua boca. Camila, eu realmente sinto muito pelo que aconteceu. Não consigo acreditar que o Nicholas tenha feito isso, desabafou Vanessa, com um tom de preocupação em sua voz. Eu só acho que você deveria tomar atitudes mais rígidas em relação a isso. Se o Nicholas já está assim com 14 anos, imagina quando ele ficar mais velho? Disse Camila, visivelmente preocupada. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Nicholas era um jovem de 14 anos de idade que vivia do jeito que queria. Ele não fazia suas tarefas na escola e muito menos em casa, não obedecia aos professores e muito menos seus responsáveis. Sua atitude deixava muito a desejar, principalmente quando se tratava de sua mãe, Vanessa. Desde pequeno, ele sempre foi malcriado e desobediente, o que gerava constantes discussões entre os dois. A história de Nicholas começou antes mesmo de seu nascimento. Vanessa engravidou dele acidentalmente enquanto ainda estava namorando, mas infelizmente, o pai de Nicholas não quis assumir a responsabilidade e se afastou de Vanessa assim que soube da gravidez. Ele se mudou para longe e Nicholas nunca chegou a conhecê-lo. Essa ausência paterna afetou profundamente a vida de Nicholas. Durante grande parte de sua vida, ele sentiu um vazio emocional, mas não sabia como lidar com esse sentimento, afinal, era novo demais, sequer sabia o motivo de tal sentimento. No entanto, em vez de buscar apoio em sua mãe e familiares, ele preferia se refugiar em atividades que lhe proporcionavam prazer imediato, como jogar videogame e jogar bola na rua com os outros garotos. Desse modo, Nicholas foi se tornando cada vez mais agressivo, fazia o que queria quando queria. Vanessa, por sua vez, se desdobrava para cuidar de Nicholas e tentar suprir a falta de um pai presente em sua vida. Era uma mulher trabalhadora, geralmente deixava Nicholas na casa de um parente para ir trabalhar. Entretanto, ninguém conseguia cuidar do garoto, pois desde mais novo ele era muito levado e dificilmente obedecia. Felizmente, Vanessa começou a trabalhar em casa. No entanto, isso não fez com que Nicholas ficasse mais obediente, em vez disso, o garoto ficava cada vez pior e isso abalava muito o emocional de Vanessa, que não sabia qual atitude tomar. Todavia, mesmo com as brigas constantes, Vanessa era sua mãe, ela amava seu filho incondicionalmente e desejava que ele mudasse o mais rápido possível. Vanessa evitava fazer qualquer pedido para Nicholas devido às suas constantes reclamações e malcriações, que a deixavam chateada. Desde cedo, sempre que a mulher pedia alguma coisa, Nicholas ficava irritado e se negava a fazer. Quando ele era pequeno, ela conseguia controlar isso um pouco, no entanto, conforme foi crescendo, se tornou mais difícil para Vanessa controlar as situações. Em uma determinada manhã de sábado, Vanessa estava em casa, tinha acordado há alguns minutos. Ela percebeu que não havia nada para tomar café. Nicholas havia comido os últimos pães de forma restantes. Dentro de alguns minutos, Vanessa teria que sentar-se em frente ao computador para trabalhar. Sabendo que Nicholas estava deitado no sofá da sala imerso em seu jogo de videogame favorito, ela suspirou e decidiu ir ao mercado sozinha, não arriscou pedir para o filho. Ao retornar, Vanessa chegou com sacolas cheias de mantimentos e encontrou Nicholas ainda sentado em frente à televisão, com os olhos fixos na tela. Ela se aproximou, sentindo-se cansada e frustrada por ter que fazer tudo sozinha, mas tentando manter a calma. Nicholas, eu precisava de algumas coisas no mercado. Será que você poderia me ajudar nas próximas vezes? Seria bom dividirmos as tarefas aqui em casa, Vanessa disse com uma voz suave, tentando transmitir sua necessidade sem soar exigente. Nicholas franziu a testa e respondeu sem tirar os olhos do jogo. Ah, mãe, não me incomoda agora. Estou em um momento importante do jogo. Por que você não foi antes? Vanessa sentiu a frustração se acumular dentro dela, mas respirou fundo antes de responder. Eu fui antes, mas às vezes as coisas acabam quando menos esperamos. Apenas gostaria que você pudesse me ajudar quando necessário. Nicholas bufou e retrucou. Você sempre quer que eu faça coisas para você. É só isso que você sabe fazer, pedir favores. A tensão no ambiente aumentou,
Vanessa viu que a discussão estava começando a tomar forma e resolveu parar. Constantemente ela tentava conversar com o seu filho com calma, mas as palavras dele a machucavam. Às vezes Vanessa tinha que se controlar para não fazer nenhuma besteira, quando ficava realmente irritada. Dias depois do ocorrido, Vanessa estava deitada no sofá, com fortes dores de cólica. Ela se contorcia de desconforto, incapaz de realizar qualquer tarefa doméstica. Havia sido um longo e difícil dia de trabalho, parecia que a hora não passava, mas quando finalmente terminou, ela apenas se deitou no sofá, incapaz de realizar qualquer tarefa. Para piorar ainda mais as coisas, Vanessa olhou em volta e viu que a casa estava extremamente bagunçada. Nesse momento, ela chamou Nicholas, que estava brincando com seus amigos na rua. Ele chegou bravo por a mãe ter o interrompido. Nicholas, filho, estou com muita dor e não consigo fazer nada. Será que você poderia, por favor, lavar a louça para mim? Vanessa suplicou, segurando seu abdômen. Nicholas olhou para ela com um olhar de desdém e respondeu: Ah, mãe, você sempre pedindo alguma coisa. Não posso fazer isso agora. Não tem ninguém para me substituir no time dos meus amigos, não posso deixar eles na mão. Sem esperar uma resposta, ele saiu correndo em direção aos meninos na rua, deixando Vanessa sozinha, em dor e decepção. Esses episódios se repetiam com frequência, criando um ciclo de conflito entre mãe e filho. Como mãe, Vanessa continuava amando Nicholas, independentemente de suas atitudes, mas a falta de cooperação e respeito dele a deixava cada vez mais magoada. Ela desejava que houvesse uma maneira de ajudar Nicholas a compreender a importância da responsabilidade e empatia de modo geral, mas parecia uma batalha árdua e desgastante. A atitude desafiadora de Nicholas se estendia além do ambiente familiar. Nicholas era um incômodo para os vizinhos, que frequentemente se irritavam com as ações do garoto, e seu mau comportamento também era muito visível no ambiente escolar. Ele era considerado um dos piores alunos da escola, uma fonte constante de problemas e conflitos. Sua atitude perturbadora não apenas afetava seu próprio aprendizado, mas também atormentava outros alunos. Durante as aulas, Nicholas frequentemente interrompia os professores, fazia piadas de mau gosto e se recusava a seguir as instruções. Ele se considerava o engraçadinho da turma, buscando atenção através do desrespeito. Depois que se recusou a ajudar sua mãe, no dia seguinte, durante uma aula de matemática, a professora tentava explicar um novo conceito aos alunos. Enquanto ela se esforçava para transmitir o conhecimento, Nicholas interrompeu com uma risada alta e debochada. Isso é tão chato. Quem precisa de matemática? Pelo amor de Deus, isso é um desperdício de tempo, ele exclamou, provocando risadas de alguns alunos que o acompanhavam em suas travessuras. A professora, visivelmente frustrada, tentou manter a compostura. Nicholas, por favor, preste atenção e respeite o trabalho que estou tentando realizar aqui. Isso é importante para o seu desenvolvimento. Nicholas apenas ergueu as sobrancelhas e disse com um sorriso sarcástico: Desenvolvimento? Professora, eu já sei tudo o que preciso saber. Essas atitudes se repetiam constantemente. Vanessa já tinha visitado a escola inúmeras vezes para conversar sobre o comportamento de Nicholas, mas ela não conseguia mudá-lo. Anteriormente, o jovem já havia sido expulso de 2 escolas. Sua rebeldia prejudicava não apenas seu próprio progresso, mas também o de outros alunos que se sentiam distraídos por suas ações. O quadro se agravava nas aulas de educação física, onde Nicholas costumava utilizar sua força e agressividade de forma inadequada. Ele empurrava, provocava e fazia comentários maldosos para seus colegas durante as atividades esportivas, deixando-os desconfortáveis e até mesmo feridos moralmente. Durante uma partida de futebol, enquanto todos jogavam de maneira justa, Nicholas demonstrava uma atitude desleal. Ele dava chutes violentos, empurrava os adversários sem motivo aparente e insultava seus colegas de equipe. Nicholas, pare com isso. Você está acabando com o jogo, cara, um de seus colegas reclamou, frustrado com seu comportamento. Relaxa, cara. É só um jogo. Não precisa ficar tão sério, Nicholas respondeu com uma risada de deboche. Após mais um episódio de comportamento inadequado durante a aula de educação física, a professora estava completamente irritada com Nicholas. Ela decidiu tomar uma atitude e chamou sua atenção. Nicholas, estou cansada do seu desrespeito e das suas atitudes agressivas. Você não pode mais participar dessa aula.
Vá imediatamente até a sala da diretoria e explique seu comportamento, ordenou a professora, com a voz firme e os olhos fixos nele. O jovem tentou retrucar, mas a professora foi firme em sua decisão. Enquanto caminhava até a sala da diretora, Nicholas olhou ao redor, avaliando suas opções. Naquele momento, ele viu uma oportunidade perfeita para fugir das consequências de suas ações e, ao mesmo tempo, aproveitar para cabular a aula. Um sorriso travesso se formou em seus lábios enquanto ele dava meia volta e retornava para a quadra novamente para falar com sua professora. Sabe, professora, acho que não estou me sentindo bem. Deixe eu ficar no pátio um pouco para ver se eu melhoro. Desculpe por tudo o que acabei de fazer agora, disse Nicholas, fingindo uma expressão de mal-estar. A professora franziu a testa, desconfiada das palavras de Nicholas, mas decidiu concordar, afinal, se ele realmente estivesse passando mal, seria um problema para ela caso negasse qualquer tipo de ajuda. Tudo bem, mas assim que se sentir melhor, vá diretamente para a sala da diretoria. Entendido? Nicholas acenou com a cabeça, fingindo concordar. Assim que chegou no pátio, Nicholas ficou observando alguns funcionários se movimentarem. Quando percebeu que o pátio estava vazio, rapidamente ele correu até o muro na escola e saiu de lá sem sequer olhar para trás. Nicholas cabulou a aula e decidiu que ficaria na rua jogando bola com seus amigos até dar a hora de sair da escola, assim ele poderia chegar em casa como se nada tivesse acontecido. Camila era uma das melhores amigas de Vanessa, e a conhecia desde a época em que estudaram juntas no colegial. No entanto, Nicholas não gostava dela, pois Camila sempre ficava indignada com as atitudes de Nicholas e comentava sobre isso na frente do garoto. Certa vez, quando Nicholas fez uma malcriação com Vanessa em frente a Camila, ela disse: Vanessa, como você pode deixar esse garoto te tratar assim? Você precisa colocar ele em seu devido lugar. Nicholas ia retrucar, no entanto, foi interrompido por Vanessa, que ouviu o conselho da amiga, deu uma bronca em Nicholas e o fez ficar de castigo. Em um determinado fim de semana, Camila decidiu fazer uma visita para a amiga depois de muito tempo. Nicholas não gostou nada quando soube que a mulher ia visitá-los, mas sua mãe o fez prometer que ele a trataria com educação. Quando Camila chegou, elas se sentaram na sala, conversando animadamente sobre suas vidas. Nicholas, inquieto e insatisfeito com a presença de Camila, resolveu fazer uma brincadeira de muito mau gosto. Enquanto Camila estava no banheiro, Nicholas sorrateiramente pegou um frasco de pimenta que estava na cozinha e colocou algumas pitadas no suco de Camila. Ele mal podia conter seu riso interior, imaginando a reação que estava por vir. Quando voltou, Camila pegou o copo de suco e deu um gole. Imediatamente, seu rosto se contorceu em uma expressão de dor e surpresa. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos enquanto ela lutava para controlar a ardência em sua boca. Vanessa, preocupada e confusa com a reação de sua amiga, rapidamente se levantou para ajudá-la. Ela perguntou com urgência o que havia acontecido, enquanto Nicholas observava a cena com um sorriso travesso nos lábios. Camila, entre soluços e tosses, explicou que o suco estava extremamente apimentado. Vanessa olhou para Nicholas com indignação e ira estampadas em seu rosto. Nicholas, isso é coisa sua. Como você pode fazer isso com uma convidada em nossa casa? Isso é inaceitável, exclamou Vanessa, com a voz carregada de raiva. Nicholas, tentando disfarçar seu prazer em causar confusão, respondeu com desdém. Ah, relaxa, mãe. Foi só uma brincadeira. Por que você sempre leva as coisas tão a sério? Nicholas, você precisa entender que suas brincadeiras estão passando dos limites. Eu estou ficando cada vez mais irritada e não sei mais o que fazer para você mudar, afirmou Vanessa, lutando para controlar sua frustração. Nicholas continuava a justificar suas travessuras com desdém e indiferença. O ambiente familiar ficou tenso e carregado de ressentimento. Camila foi embora. Ela se revoltou não pela atitude de Nicholas, mas sim devido ao tratamento de Vanessa para com o filho. Camila preferiu ir embora para não demonstrar sua indignação. Algumas horas após o incidente com Camila, Vanessa decidiu ligar para sua amiga para se desculpar novamente pelo comportamento inadequado de Nicholas. Ela sentia uma profunda vergonha e queria ter certeza de que Camila estava bem. Camila, eu realmente sinto muito pelo que aconteceu. Não consigo acreditar que o Nicholas tenha feito isso. Ele está se comportando de forma cada vez mais desafiadora e irresponsável, desabafou Vanessa, com um tom de preocupação em sua voz. Camila, compreensiva, tranquilizou Vanessa.
Vanessa, não se preocupe. Eu sei que a culpa não foi sua. Vanessa suspirou, agradecida pelo apoio de Camila. Eu só acho que você deveria tomar atitudes mais rígidas em relação a isso. Se o Nicholas já está assim com 14 anos, imagina quando ele ficar mais velho? Disse Camila, visivelmente preocupada. Elas continuaram a conversar sobre a situação e discutiram possíveis abordagens para lidar com o comportamento de Nicholas. Foi durante essa conversa que Camila sugeriu algo inesperado. Vanessa, já ouvi falar de escolas militares que ajudam jovens com dificuldades comportamentais. Elas são conhecidas por ensinar disciplina e bons modos, além de ensinar as matérias tradicionais. Talvez seja uma opção a ser considerada para o Nicholas. Vanessa ficou surpresa com a sugestão. Você acha que uma escola militar poderia realmente ajudá-lo a mudar? Será que isso não seria muito rígido para ele? Questionou Vanessa, ainda incerta sobre a ideia. Camila explicou sua perspectiva. Essas escolas têm uma abordagem rigorosa, sim, mas também oferecem suporte e orientação necessários para que os jovens se desenvolvam de maneira positiva. Talvez seja uma chance de quebrar esse ciclo de rebeldia que o Nicholas parece estar preso. Camila citou uma escola militar que ela conhecia, sugeriu para Vanessa e começou a explicar para a amiga. No entanto, quando Vanessa soube que se tratava de um internato, ela ficou com um pé atrás. Camila, eu acho que não é uma boa ideia, eu vou ter que ficar longe do meu filho e ele não tem limites. E se ele fizer alguma besteira? Disse Vanessa, realmente preocupada. Olhe bem para as atitudes do seu filho, Vanessa. Se você não fizer nada, vai ser muito pior para você e para ele. Respondeu Camila. Vanessa refletiu sobre as palavras da amiga. Sabia que uma mudança drástica era necessária para que Nicholas tivesse uma chance de encontrar um caminho melhor. Você está certa, Camila. Talvez seja a hora de considerar essa opção. Eu quero o melhor para o Nicholas, mesmo que isso signifique fazer escolhas difíceis, afirmou Vanessa, determinada em buscar uma solução para ajudar seu filho. Decidida a explorar a opção da escola militar, Vanessa marcou uma visita à instituição para conversar com os responsáveis e entender melhor como o programa funcionava. Ela sentia-se apreensiva, mas, ao mesmo tempo, esperançosa de que essa poderia ser a solução para ajudar Nicholas a desenvolver bons modos e disciplina. Ao chegar à escola militar, Vanessa foi recebida por um oficial, o Sr. Rodrigues, que a conduziu até seu escritório. O ambiente era impecavelmente organizado, transmitindo uma sensação de disciplina e seriedade. Sentada em frente ao oficial, Vanessa começou a descrever as dificuldades que estava enfrentando com seu filho. Ela explicou como Nicholas era desafiador, malcriado e demonstrava pouco respeito pelas autoridades e pelas regras estabelecidas. O Sr. Rodrigues ouviu atentamente, enquanto Vanessa compartilhava suas preocupações e suas esperanças de que a escola militar pudesse oferecer a Nicholas a estrutura e os valores que ele precisava para se desenvolver. Compreendo suas preocupações, Vanessa, disse o Sr. Rodrigues com um tom calmo. Nossas escolas têm como objetivo fornecer uma educação sólida, ao mesmo tempo em que promovem a disciplina e o respeito. No entanto, é importante ressaltar que o programa é rigoroso e exige comprometimento tanto do aluno quanto da família. Vanessa assentiu, demonstrando seu entendimento. Eu estou disposta a fazer o que for necessário para ajudar meu filho. Eu acredito que ele precisa de uma mudança de ambiente e de uma orientação mais estruturada. O Sr. Rodrigues compartilhou informações detalhadas sobre o currículo, as atividades e as expectativas dos alunos na escola militar. Após uma longa conversa, Vanessa e o Sr. Rodrigues concordaram que a escola militar poderia ser uma oportunidade valiosa para Nicholas. O oficial explicou os próximos passos do processo de admissão e os documentos necessários. Vanessa, sentindo esperança e apreensão, assentiu. Estou disposta a seguir em frente com o processo de admissão. Se isso significa oferecer uma chance melhor para o futuro do meu filho, então é o que eu devo fazer. O Sr. Rodrigues expressou seu apoio e orientou Vanessa sobre os prazos e procedimentos a serem seguidos. Quando Vanessa chegou em casa e contou a Nicholas sobre a decisão de enviá-lo para a escola militar, ele reagiu com revolta e se negou a ir. Você não pode fazer isso comigo, mãe. Eu não quero ir para essa escola ridícula. Eu tenho minha própria vida, meus amigos, protestou Nicholas, com raiva evidente em sua voz. Vanessa suspirou, sabendo que essa reação era esperada. Ela explicou pacientemente que já havia conversado com a escola e organizado tudo para sua matrícula.
Nicholas, eu entendo que você esteja chateado, mas eu já cuidei de tudo. Essa é uma oportunidade para você aprender bons modos e ter uma nova perspectiva de vida. Eu quero o melhor para você, meu filho. Nicholas ficou furioso. Ele não queria ouvir nenhuma explicação. Sentindo-se desamparado e sem controle sobre sua própria vida, ele protestou veementemente. No entanto, Vanessa se manteve firme em sua decisão, deixando claro que o assunto estava encerrado. Chegou o primeiro dia de Nicholas na escola militar. Ao adentrar a instituição, o garoto observou com desdém os uniformes impecáveis e os jovens alinhados e disciplinados. O dia foi longo e desafiador para Nicholas. Ele foi apresentado a diferentes instrutores, teve aulas de disciplina e etiqueta, e teve que seguir uma rotina rigorosa. Para alguém acostumado com a liberdade e a falta de responsabilidade, essa nova realidade era um verdadeiro choque. Nicholas odiou cada minuto daquele primeiro dia. Ele sentiu-se controlado e privado de sua autonomia. Ao final do dia, antes de voltar para casa, Nicholas notou algo estranho. Ele viu pouquíssimos alunos saindo da escola. Intrigado, ele questionou sua mãe sobre isso. Mãe, por que tem tão pouca gente saindo daqui 31? Eles não voltam para casa? Vanessa olhou para o filho com seriedade. Nicholas, hoje foi apenas o dia para você se acostumar com a escola e entender como as coisas funcionam. A partir de amanhã, você não voltará para casa. Você viverá na escola militar durante algum tempo. Nicholas ficou atordoado com a revelação. Sentiu ansiedade, medo. Foram vários minutos discutindo com a mãe, tentando reverter a decisão dela, porém, sem sucesso. Nos primeiros dias na escola militar, Nicholas enfrentou uma série de desafios e dificuldades para se adaptar à nova rotina e às regras estritas impostas pelos responsáveis militares. Ele tentava, por vezes, agir da mesma forma que antes, mas era rapidamente repreendido. Em uma ocasião, Nicholas tentou convencer alguns colegas a escaparem do horário de estudo para jogar videogame, escondidos no dormitório. No entanto, um sargento percebeu a movimentação e interrompeu a tentativa. Ele chamou Nicholas à frente de todos os alunos e o repreendeu com firmeza. Nicholas, aqui na escola militar não toleramos esse tipo de comportamento. Você deve seguir as regras e respeitar a autoridade, disse o sargento com um olhar rígido. Agora, quero ver você realizar 50 flexões como punição pelo seu comportamento inadequado. Nicholas sentiu-se envergonhado, mas sabia que não tinha escolha senão cumprir a punição. Ele começou a realizar as flexões, sentindo o cansaço e a frustração crescerem dentro de si. Era um lembrete constante de que as coisas não seriam mais como antes. Além das repreensões, Nicholas teve que se adaptar a uma nova rotina. Ele odiava acordar cedo, mas agora era obrigado a levantar-se antes do amanhecer para realizar a higiene pessoal, arrumar sua cama e participar das atividades matinais. No início, Nicholas resistia, muitas vezes enrolando-se nos lençóis e se recusando a sair da cama. No entanto, os instrutores militares não tinham paciência para suas reclamações e o tratavam com rigor, insistindo para que ele cumprisse as obrigações estabelecidas. Nicholas, você precisa entender que aqui na escola militar a disciplina e o cumprimento das tarefas são essenciais, explicava um dos instrutores com uma voz firme. Você não pode atrasar sua rotina nem desrespeitar as ordens. A partir de agora, acordar cedo será parte do seu dia a dia. Aos poucos, Nicholas foi se adaptando à nova realidade, não porque queria, mas foi obrigado a se acostumar. O jovem percebeu que não havia espaço para suas travessuras ou desrespeito às regras. Sempre que pensava em fazer algo de errado, Nicholas se lembrava da expressão séria dos instrutores. As consequências eram imediatas e rigorosas, e ele precisava aprender a controlar seu temperamento e agir de acordo com a disciplina exigida. Certo dia, Nicholas acabou se envolvendo em uma discussão acalorada com um dos instrutores militares. Sentindo-se injustiçado, ele não conseguiu controlar sua raiva e desafiou as ordens do militar. Isso é um absurdo. Você está sendo injusto comigo, exclamou Nicholas em voz alta, com o rosto vermelho de frustração. O instrutor, um homem sério e disciplinado, encarou Nicholas com uma expressão austera. Garoto, com quem você acha que está falando? Aqui na escola militar, esperamos respeito e obediência, e se você não puder nos entregar isso, vai ter consequências. Você precisa aprender a controlar suas emoções, moleque mimado. Imediatamente,
Nicholas se arrependeu por ter desafiado o militar, pediu desculpas inúmeras vezes e disse que iria mudar. No entanto, mesmo após os pedidos de desculpas, o instrutor tomou uma decisão rápida e disse: como punição pelo seu comportamento, você ficará de serviço extra durante uma semana. Terá tarefas adicionais e uma supervisão mais rigorosa. Isso servirá como um lembrete de que suas ações têm consequências. Nicholas engoliu em seco e assentiu, reconhecendo sua falta de controle. A rigidez da escola militar proporcionava a Nicholas aprendizados diários. Mesmo que o garoto odiasse ser tratado de tal maneira, todos os dias ele aprendia algo novo, mesmo sem perceber. 6 meses haviam se passado desde que Nicholas ingressou na escola militar. Em uma determinada tarde, Nicholas se encontrava no pátio da escola militar, perdido em pensamentos. Ele olhava ao redor e via os alunos marchando em formação, os instrutores exigindo disciplina e a rotina diária que parecia não ter fim. Sentia-se sufocado pela constante pressão e ansiava por uma mudança. Sentado em um banco, Nicholas abaixou a cabeça e deixou escapar um suspiro cansado. Nesse momento, um sentimento de arrependimento invadiu seu coração. Percebeu que a rebeldia e as atitudes ruins que havia mostrado antes não o levariam a lugar algum. Ele sentia falta da convivência com sua mãe, das conversas e do apoio que somente ela poderia lhe dar. Nicholas decidiu agir. Movido pelo arrependimento e pela vontade de recomeçar, ele se dirigiu até os diretores da escola militar e implorou para falar com sua mãe. Após alguns momentos de espera, Nicholas foi levado a uma sala onde poderia fazer uma ligação para Vanessa. Seu coração batia acelerado enquanto esperava ansiosamente que ela atendesse. Nicholas, meu filho, é você? O que houve? Disse Vanessa, notando a urgência na voz de seu filho. Mãe, eu errei. Eu sinto muito por tudo que fiz. Eu mudei, eu juro. Não aguento mais ficar aqui. Por favor, me tire dessa escola militar. Eu preciso de você, implorou Nicholas, com a voz embargada de emoção. Vanessa ouviu cada palavra com atenção e pôde sentir a sinceridade e o arrependimento na voz de seu filho. Esse é mesmo meu filho, pensou Vanessa, que também estava cheia de saudade. Com o coração apertado, Vanessa respondeu: Nicholas, eu te amo e quero o seu bem. Se você realmente mudou e está arrependido, vou tirar você daí. Vou providenciar tudo o que for necessário. As palavras de Vanessa trouxeram um alívio imenso ao jovem Nicholas. Nos dias seguintes, Vanessa tomou todas as medidas necessárias para retirar Nicholas da escola militar. Ela conversou com os responsáveis, apresentou os motivos e garantiu que o filho teria uma nova oportunidade em um ambiente mais adequado para seu desenvolvimento. Finalmente, o dia da partida chegou. Vanessa apareceu na escola militar para buscar Nicholas, que estava com uma mala preparada com suas coisas. Ao vê-la, ele correu em direção a Vanessa, abraçando-a com força. Obrigado, mãe. Eu prometo que não vou decepcionar você novamente, disse Nicholas, com os olhos marejados. Vanessa sorriu ternamente para seu filho e acariciou seu rosto. Eu acredito em você, Nicholas. Após sua passagem pela escola militar, Nicholas realmente se transformou em uma pessoa diferente. O jovem incorporou os valores de respeito, disciplina e responsabilidade que aprendeu durante seu tempo lá, e isso se refletiu em seu comportamento e nas relações que estabelecia com as pessoas ao seu redor. Nicholas não apenas ajudava sua mãe sem que ela precisasse pedir, mas também procurava antecipar suas necessidades. Ele se tornou mais atento e compreensivo, reconhecendo todo o esforço que Vanessa fazia para cuidar dele. Nicholas se tornou um filho mais amoroso e demonstrava sua gratidão de maneiras que Vanessa jamais imaginaria, como preparar o café da manhã para ela ou realizar tarefas domésticas sem que fosse solicitado. As pessoas ao redor de Nicholas não podiam deixar de notar a mudança. Seus amigos, vizinhos, Camila e até mesmo os alunos e professores de sua escola ficaram surpresos com a transformação que ele havia passado. Camila, que fora testemunha de todas as dificuldades enfrentadas por Nicholas e Vanessa ao longo dos anos, ficou alegre ao ver a transformação do jovem. E não deixou de elogiá-lo por se tornar uma pessoa melhor. Vanessa, me desculpe, eu não queria ser indelicada em comentar. Mas o seu filho está irreconhecível, ele até me pediu desculpas pelo que tinha me feito antes e ofereceu café para mim. Disse Camila, surpresa, quando viu Nicholas pela primeira vez depois de sua passagem pela escola militar. Vanessa sorriu e respondeu:
Não se preocupe com isso, pelo contrário, eu fico alegre, pois pela primeira vez, você teve algo bom para falar sobre o meu filho. Nicholas retornou para sua antiga escola, ninguém acreditava que ele havia se tornado um exemplo positivo para os demais alunos. Nicholas chegou até a ajudar os colegas com dificuldades nas lições. Sua participação ativa nas aulas e seu comportamento exemplar renderam-lhe elogios dos professores, que estavam orgulhosos de ver a mudança clara em seu desempenho. Os vizinhos que antes se queixavam de seu comportamento barulhento e desrespeitoso agora o cumprimentavam com sorrisos e palavras de encorajamento. E elogiaram sua transformação. A experiência na escola militar serviu como um ponto de virada em sua vida, abrindo seus olhos para a importância do respeito e outras coisas da vida. Nicholas tinha um futuro brilhante pela frente. Qual seria sua atitude para corrigir seu filho se ele fosse igual ao Nicholas? Você faria o mesmo que Vanessa? Deixe sua opinião nos comentários. Se você quer ver outra história assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.